Graças e paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor. Esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, hoje, como tema do nosso vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre as 70 semanas do profeta Daniel, tá bom? Eu já tinha feito um vídeo desse do canal, só que o áudio não ficou muito legal. Então eu vou estar refazendo ele agora, e também vou ver se eu consigo adicionar mais detalhes, fazer da forma mais... explicar o máximo possível nesse vídeo, tá bom? 70 semanas é um tema muito complicado, é um tema complexo, tá? É um tema avançado. Só que eu acho que é assim, a profecia mais importante da Bíblia, porque ela aborda o tempo do fim. Então é necessário que o povo cristão ele esteja preparado para essas coisas, tá bom? E também uma profecia ao qual creio eu que tem muito equívoco de interpretação, tá? Eu vou apresentar nesse vídeo a interpretação que eu creio ser coerente, segundo as escrituras, tá bom? Não é segundo estudiosos, é segundo a Bíblia, tá bom? E vamos lá, vamos acompanhar. A palavra de Deus cita sobre essas 70 semanas do profeta Daniel no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24. Tá? O contexto dessa passagem é qual? Daniel estava na Babilônia, em cativeiro, juntamente com o povo do reino de Judá, né? Reino do Sul, depois que Nabucodonosor levou eles para o cativeiro. Tá? E aí, lendo os livros do profeta Jeremias, ele descobre que falta pouco tempo para se cumprir o período que foi determinado por Deus do cativeiro, que eram 70 anos. Ele descobriu isso. E ele fez o quê? Na lei de Moisés está escrito que quando o povo desobedecesse a Deus, adorasse outros deuses, eles teriam que se humilhar, né? E pedir perdão pelos seus pecados. Porque Deus ele disse que no momento que eles adorassem outros deuses, Deus ia enviar um rei, o qual levaria eles para o cativeiro. Tudo isso está na lei de Moisés. E a palavra diz que quando eles se arrependessem, clamassem a Deus, né, Deus ele ouviria dos céus e restauraria. E o que acontece? Daniel ele fala, bom, até agora ninguém clamou a Deus pedindo misericórdia e se arrependendo do seu pecado, né? Daniel começa a clamar e orar a Deus. E Deus ele envia uma resposta para Daniel, né? Mas aí Deus envia uma resposta sobre o tempo do fim para Daniel. Olha como Deus é maravilhoso, né? O que acontece? Aí Deus envia Gabriel para falar com Daniel sobre esse tema, sobre as 70 semanas, tá? Eu vou ler o texto a primeira vez, tá bom? Aí eu vou explicando parte por parte, que é complicado. Versículo 24 de Daniel 9 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Mas o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e seu fim será numa inundação. Até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos durante uma semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até que a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom? Como funciona? Primeiro, 70 semanas é o período desde o fim da reconstrução do segundo templo até o fim dos tempos. Esse período das 70 semanas cobre tudo isso daqui, tá? Desde o final da reconstrução do segundo templo, que acontece lá no tempo de Esdras e Neemias, até o fim dos tempos. É o tempo que cobre as 70 semanas, tá bom? O que são as 70 semanas, né? No original, a palavra está escrita assim: estão determinados 70 setes. O que significa isso, né? Por que a gente coloca semanas aqui? Uma semana tem quantos dias? 7 dias, né? E no original diz 70 setes. 70 períodos de 7. 7 o quê? 7 anos.
Ou seja, essa semana aqui é um período profético que significa 7 anos. Ou seja, cada semana é um período de 7 anos. Então, se são 70 semanas, você tem que pegar os 70 e fazer vezes 7 para dar um total de 490 anos, tá? Proféticos. O que a gente entende disso? Que são 490 anos desde essa saída da ordem, né? E cada parte dessa vai ser, eu vou estar explicando, tá bom? As pessoas que já conhecem as 70 semanas vão me perguntar, irmão, por que você colocou a última semana aqui no final? Eu vou explicar, tá bom? Dentro da escritura do porquê essa última semana fica no final. Essa interpretação aqui esse estudo que eu estou fazendo, eu vou fazer porque eu creio que é o mais coerente, tá bom? É o mais coerente pela escritura, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, né? Primeira parte são 7 semanas. O que a escritura fala? Diz assim, ó. Sabe e entende, no versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando o quê? Daniel, desde a saída da ordem para a reconstrução, que aconteceu aqui, ó, aconteceu por mandado do rei Artaxerxes. Isso você consegue ler no livro de Esdras e Neemias, tá? Que é o tempo da reconstrução. Ele fala que haveria 7 semanas, desde o começo da reconstrução até o seu fim. Isso daí é uma parte da profecia que se cumpriu exatamente. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá um período de 49 anos, correto? Então, desde a saída da ordem, que foi pelo rei Artaxerxes, para reconstruir o templo, a cidade, todas as coisas ali de Jerusalém, até o fim dessa reconstrução, durou exatamente 49 anos, tá? Então, essa parte da profecia se cumpriu exatamente. E depois ele fala que desse final aqui, ó, desse finalzinho aqui, ó, até o Messias haveria 62 semanas. Quanto que é 62 semanas? Você pega os 62 e faz vezes 7, que é o período de uma semana. E isso dá um total de 434 anos. O que significa isso? Que desde o final da reconstrução do templo até Cristo haveria 434 anos, tá? Então por isso que Jesus fala ali nos evangelhos, quando aquele povo, os fariseus, né, os mestres, eles perguntaram, profetiza se tu és o Cristo, fala se você é o Cristo. E ele fala, engraçado, vocês sabem discernir os tempos e as estações e não sabem discernir que tempo é esse? Sabe por que ele fala isso? Porque eles tinham essa profecia. E essa profecia dizia exatamente que no final da 72ª, que é a 79ª no caso, né? Que é 7 mais 62, dá 69, que é um total de 483 anos. Ele falou, desde a reconstrução, você conta 483 anos e ia se manifestar o Messias. Então o povo já sabia disso, eles tinham um cálculo disso. Eles sabiam, eles estavam contando, eles estavam esperando a vinda do Messias. Eles estavam preparados já para a vinda do Messias. Só que quando Jesus se manifestou, eles não aceitaram ele como Messias, né? E a palavra diz o quê? Depois das 62 semanas, repara só, teve 7, que foi o período da reconstrução do templo, e depois, desde a reconstrução até Jesus Cristo, que é o Messias, teve 62. Então teve 7 e 62, que são 69, correto? Se são 70 semanas e já passaram 69, faltam quantas? Falta uma. Essa uma semana são 7 anos, que é o período do fim, tá? Agora eu vou explicar esse pedaço que é interessante. Você vê que aqui eu coloquei a cruz, né? Que é o tempo onde Jesus morreu. E aparece o quê? Depois das 62 semanas, será morto ungido. Que é aqui, ó, morte de Jesus. Aconteceu por volta do ano 33, 34 da era cristã. Não tá para ser exato, tá bom? Porque é complicado essa questão da cronologia bíblica. É um assunto que eu futuramente tenho o desejo de fazer no canal, que eu tenho estudado um pouco sobre isso, que é um assunto muito interessante também, tá bom? Tá. Mas aí depois das 62, que no caso são 69, 7 mais 62,
o Messias será morto e não será mais, tá? Aí o que acontece? Ela já fala: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe que há de vir é o anticristo, tá? Só para os irmãos saberem. Tem dois príncipes. Tem o príncipe ungido, que é Cristo, e o príncipe que há de vir, que é o anticristo. Então são dois príncipes. Um que é o príncipe ungido, que é Cristo, e o príncipe que há de vir, que é o anticristo, tá? E é engraçado o que a profecia fala. A profecia fala que o povo do príncipe destruiria a cidade. Vamos fazer um pensamento rápido. Se o povo do príncipe vai destruir a cidade, logo, se a gente descobrir que povo é esse, a gente vai descobrir de onde esse príncipe vai vir, correto? Então o que a gente faz? A gente tem que ir nos artigos históricos para descobrir quando aconteceu essa destruição. Se você ler os livros do historiador Flávio Joséfo, ele relata que essa destruição do templo de Israel, do segundo templo, ele acontece no ano 70 da era cristã, tá? Acontece no ano 70. E ele acontece supostamente pelo general Tito, né? Por que eu estou falando supostamente? Porque pelos relatos de Flávio Joséfo, a gente descobre uma coisa, um detalhe muito importante, que muitas pessoas não sabem, tá? Quando a profecia fala o povo do príncipe que há de vir, ele está falando do quê? Daquele grupo de pessoas, correto? O povo que invadiu a cidade, todo mundo fala, foram os romanos. Por quê? Porque foi a mando do general Tito, tudo mais. Só que tem uma questão interessante. Primeiro de tudo, os relatos de Flávio Joséfo dizem o quê? Que todas as tropas que invadiram com o general Tito Jerusalém não eram tropas romanas de natureza. Elas não eram naturalmente romanas, tá? Por exemplo, se alguém é do Japão e vem para o Brasil e se naturaliza brasileiro, a etnia dessa pessoa é japonesa, correto? Ela simplesmente conseguiu aquele visto para morar no Brasil como se fosse natural daqui, mas ela não é natural daqui. Ela é uma pessoa que se naturalizou, correto? Da mesma forma, essas tropas que invadiram a cidade de Jerusalém pelos relatos de Flávio Joséfo, na sua grande maioria, eles eram árabes, tá? Tinham várias nações ali, mas a sua etnia era árabe. Isso é interessante saber, né? Porque todo mundo fala que vão ser os romanos, que vai ser a União Europeia, de onde vai vir o anticristo, porque o general Tito era um imperador romano. Só que quando você lê os relatos de Flávio Joséfo, você percebe que o próprio Tito não queria que aquele povo invadisse e destruísse toda a cidade. Ele queria apaziguar aquela rebelião dos judeus no ano 70. Mas os árabes, como já eram inimigos naturais de Israel, eles aproveitaram a deixa a qual Tito deu autoridade para eles e poder bélico militar. Eles invadiram e destruíram a cidade porque eles eram inimigos naturais de Israel. Então eles aproveitaram a deixa, né, e destruíram. Então isso que aconteceu. Agora pergunta, se o povo do príncipe é árabe, logo o príncipe é árabe, né? Aí as pessoas muitas estão olhando lá para a União Europeia pensando que o anticristo vai vir de lá, mas o anticristo ele vem do Oriente Médio, que é esse povo árabe mesmo, né? Vocês estão vendo aí esse levantar da religião islâmica, né? Uma religião que prega um outro Deus, né? Prega Alá, um Deus que não é o Deus da Bíblia, que decapita cristãos e judeus, né? Uma religião que existe esses homens bomba, uma religião totalmente fora dos padrões de Deus, e isso está se levantando diante dos nossos olhos e a igreja está dormindo, não está reparando nesse detalhe, né? Isso que é uma coisa assim fora de série. Então é interessante a gente saber desses detalhes, tá? Que é mais interessante também comentar? Muitas pessoas falam que as 70 semanas elas têm que estar todas grudadinhas, 7, 62 e depois uma, para completar 70, certo? Só que o que a Escritura nos ensina? Se você ler o texto comigo, você vai reparar uma coisa interessante. A Bíblia fala aqui, ó, sabe e entende,
Desde a saída da ordem, aconteceu no comecinho aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, haverá 7 e 62, certo? Ele deixa bem claro e enfatizado. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, que aconteceu aqui no comecinho dessa faixa que eu fiz, até o Messias, que é Jesus Cristo, haveria 7 e 62, que dá 69, certo? Ele cita já de início 69 semanas. E isso se cumpriu, certo? Só que olha o verso interessante, verso 26. Depois das 62, que no caso é 69, que é 7 mais 62, dá 69, ele diz: depois das 62 semanas será morto ungido, e não será mais. Ok? Até aqui você entendeu, né? Aí ele fala uma coisa engraçada, ele fala: e o povo do príncipe que há de vir, que é aquilo que eu estava explicando, destruirá a cidade. Só que tem um fato interessante. Se as 70 semanas têm que ser grudadas, o relato da última semana devia estar aqui, onde está a setinha do mouse. Ó. Só que é engraçado que a morte de Cristo aconteceu no ano 33. E ele pula para a destruição do templo, que é no ano 70. Cara, a profecia pulou já aí 37 anos. 36, 37 anos. A própria profecia jogou lá para frente. Né? Muitos falam, não, mas por que vocês jogam a profecia da última semana lá na frente? Ela tem que estar grudada com as outras. Irmãos, vocês estão vendo que primeiro a profecia, ela está no ano 33 e ela já pula para o ano 70. Repara que primeiro ele fala, haverá 7 e 62 grudadas. Depois será morto o Messias, né, no final das 62, ele se manifesta e depois ele é morto. E no que ele é morto, o relato pula para o ano 70. Você repara que ele pula para o ano 70. Não sou eu que pulo, o próprio relato pula. E olha o que ele fala. E aí ele fala que o povo ia destruir o templo, ok? E aí ele continua o relato dizendo, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Então você vê que primeiro ele pula para o ano 70 e depois ele fala, até o fim. Então muitas pessoas falam, não, mas os irmãos têm o hábito de jogar a semana lá na frente. Primeiro você está vendo que a profecia mesmo está jogando a profecia a última semana lá na frente, né? Que fala que o povo do príncipe ia destruir a cidade, que é o que eu já mostrei que são os árabes, tá? E depois ele fala, no ano 70, ele pula do ano 33, 34 para o ano 70, e depois ele pula para o tempo do fim, que ele fala, até o fim haverá guerra, se estão determinadas as assolações. Então, a própria profecia está te jogando para o tempo do fim. Ok? Então, sobra quanto tempo aqui para correr? Já correu 7 e depois 62, são 69. Falta a última semana, que é o período de 7 anos, tá bom? Eu fiz um outro gráfico aqui, eu vou abrir aqui, tá bom? É esse daqui. Espera aí, abri errado. É esse daqui. Vamos lá. Aqui, ó, eu fiz um gráfico da última semana. Eu fiz a interpretação. A parte de cima se refere à interpretação que a maioria das pessoas faz. E a parte de baixo é a interpretação que eu creio ser coerente. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que a profecia fala da última parte da semana? Ele fala o quê? No versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom? O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando, né, que aqui tem um personagem que faz uma aliança com muitas pessoas durante uma semana. Nessa primeira parte onde está essa setinha aqui, ó, existe um personagem que faz uma aliança durante uma semana. Uma semana é quanto tempo? 7 anos. Tá? Cada dia da semana se refere a um ano. Então são 7 anos. Tá? E na metade da semana, esse personagem faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá bom? E depois disto, a palavra diz o quê? Que até
ele age até que aquilo que está determinado, o que está determinado será derramado sobre o assolador no finalzinho da semana, tá bom? Existem alguns tipos de interpretação sobre essa última semana do profeta Daniel. Quais são as mais comuns? Primeiro, muitas pessoas dizem que esse camarada que faz aliança com muitos aqui durante uma semana é Cristo. Por quê? Porque eles dizem que quem fez aliança foi Cristo. Ele fez uma aliança com muitos, né? E essa aliança é a aliança da graça. Ele fez uma aliança com muitos durante uma semana. E na metade da semana ele fez cessar a oferta de manjares, né? Que quando ele fez aquele sacrifício dele na cruz, sacrifícios não precisam mais ser feitos, porque ele fez o sacrifício supremo oferecendo a si mesmo, tá? E existe uma vertente cristã que acredita que esse outro período aqui termina na morte de Estevão, tá? Eu não sei porquê, tá? Porque não existe nenhum relato que desde a morte de Cristo até Estevão são 3 anos e meio exatos. Eu não sei por que interpreta dessa forma, mas é assim que uma vertente cristã interpreta, tá bom? Existe uma outra vertente que interpreta também que aqui é o ministério de Cristo, só que aqui eles acreditam que é o tempo do fim também, tá? Eu não consigo compreender muito bem por que eles interpretam dessa maneira, porque aqui você repara que o sujeito que faz aliança com muitos, né, ele mesmo é o que faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e fala que isso dura até a consumação. Se esse camarada fez uma aliança durante uma semana, já é meio difícil ser Jesus Cristo. Por quê? Porque ele fez uma aliança durante 7 anos, certo? Uma semana. A aliança dura uma semana, não mais. Então, se é Jesus Cristo, isso daqui eu quero que vocês lembrem. O início do ministério de Jesus, se eu não me engano, aconteceu no ano 30 da era cristã. Do ano 30, se você contar a partir do ano 30, 7 anos, dá no ano 37. A gente está no ano 2017. Se realmente essa aliança que Cristo fez foi um período de 7 anos, né? Foi um período de 7 anos. Como que a gente está inserido nessa aliança, né? É uma coisa que é meio incoerente. Como que a gente está inserido numa aliança que só dura 7 anos, tá? Eu quero deixar avisada para os irmãos que esse indivíduo aqui que faz aliança, pelo que eu acredito ser coerente, é o anticristo. Por quê? Por que não pode ser Jesus? Por esses motivos que eu já disse, e tem um outro fato interessante, né? Eles dizem que esse que faz uma aliança com muitos durante uma semana é Jesus. Só que por que não pode ser Jesus? Porque você vê que Jesus ele não faz aliança no começo do seu ministério. Porque eles falam que aqui, esse pontinho onde está essa setinha vermelha com o interior branco, eles dizem que esse sujeito é Jesus que faz uma aliança com muitos durante 7 anos. Só que Jesus, primeiro que ele não faz uma aliança de 7 anos. Segundo, quando ele começa o ministério dele, você vê que esse sujeito que é citado no verso 27, ele começa a aliança aqui, ó. Ele faz a aliança no começo da semana. Por quê? Só tem uma semana, que são 7 anos. Ele só tem 7 anos. Então ele faz uma aliança durante 7 anos. E na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Eles falam que é Jesus. Só que se você reparar os relatos dos evangelhos, Jesus ele faz a aliança dele no final do ministério, que é aqui, a suposta metade da semana. Então, como que a profecia diz que o camarada que é citado aqui faz aliança no começo, pode ser Jesus, se Jesus fez aliança no meio? Você entende? Não tem muita coerência falar que é Jesus Cristo, né? Mas tudo bem. O que eu acredito ser coerente nessa interpretação que eu estou mostrando para os irmãos, tá? Que esse cidadão aqui, esse sujeito é o anticristo, tá? Por quê?
vamos para a primeira parte. No versículo 26, se a gente voltar para fazer a leitura do texto, você percebe o que? Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, o príncipe, o Messias, é cortado, ele é morto. Correto? Ok. Depois disso, ele cita o quê? O príncipe que há de vir, o povo do príncipe, destruirá a cidade. Certo? O último sujeito indicado é quem? O povo do príncipe, ou seja, o príncipe. É o último sujeito indicado. Correto? Por que eu estou falando isso? Porque quando a profecia no versículo 27 começa, ela fala o quê? Ele firmará uma aliança com muitos. A pergunta que a gente tem que se fazer é qual? Ele quem? Ele quem que está fazendo aliança? Você tem que reparar quem que é o último sujeito indicado, porque a frase está falando desse último sujeito indicado. Então aqui o último sujeito indicado nesse pedaço aqui, você vê a partir do versículo 26. Ó. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será em uma inundação. E até o fim haverá guerras e estão determinadas desolações. No versículo 27, você vê que esse sujeito onde está essa setinha vermelha com o interior branco, você vê que esse sujeito ele faz uma aliança com muitos durante uma semana, né? No trecho inicial do texto diz, e ele fará uma aliança com muitos. Então o sujeito aqui ele está sujeito oculto. Então a gente tem que descobrir quem é esse ele, porque é um sujeito oculto, correto? Para a gente descobrir, a gente tem que ver qual foi o último sujeito indicado nessa frase. O último sujeito indicado, se você voltar no versículo 26, você vai reparar que o último sujeito indicado é o príncipe que há de vir, né? Na frase, o povo do príncipe que virá. Então o último sujeito indicado é esse ele aqui, tá? Por isso que não pode ser Jesus Cristo nesse pedacinho aqui, tá bom? E aqui embaixo, a primeira parte de cima, como eu expliquei, é onde a interpretação que é mais ensinada, que é sobre que esse sujeito aqui, que faz aliança é Cristo, e aqui embaixo eu coloquei nesse gráfico a interpretação que eu acho ser mais coerente, tá? Que esse sujeito que faz uma aliança é o próprio anticristo. Por quê? Você vê que ele faz uma aliança com muitos durante uma semana, ou seja, ele tem um período limitado de 7 anos, correto? Só que nos textos de Daniel e de Apocalipse diz que ele só tem a ação durante 42 meses. E isso está correto, tá? Ele age durante 42 meses. Por quê? Porque nesse período aqui, ó, é o ministério das duas testemunhas, tá? Se você olhar lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, você vai ver sobre isso, tá bom? Você vai ver as duas testemunhas profetizando durante 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias, ou 3 dias e meio, que é metade de uma semana, é a mesma coisa. E você vê que eles profetizam durante 1260 dias. E a palavra diz que ninguém, inclusive a besta, não pode fazer mal para eles. A besta não pode fazer mal para eles. Que essa besta é o império do anticristo, não pode fazer mal para eles. Ou seja, a besta tem o seu império restringido nesse primeiro período aqui. Só que depois desses 1260 dias, que é 3 anos e meio, que é até essa metade aqui, a palavra diz que as testemunhas são mortas. E ocorrendo a morte das testemunhas, esse é o período da grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, tá? Essa grande aflição que ocorre, tá bom? Então isso é interessante quando a gente também lê em Apocalipse, porque em Apocalipse aparece tudo isso de novo, 3 dias e meio, 42 meses, 1260 dias, tá? E essa última semana é um resumo do tempo do fim, tá? Onde o anticristo faz uma aliança por 7 anos e na metade da semana ele começa a perseguição, tá? E aqui é o período da perseguição dos servos de Deus, dos santos, até aquilo que está determinado seja derramado sobre ele. Né? Você vê que lá no Apocalipse tem as 7 taças da ira de Deus que são derramadas sobre o anticristo, tá?
que sobre a besta. Então, basicamente, esse é um resumo do que são as 70 semanas. Há muita coisa para se falar, mas não dá para falar num vídeo só, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou ver se eu abordo também o tema das 2 testemunhas com mais detalhes, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Para que o canal possa crescer. Obrigado pela presença, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.